irmãos gêmeos, apesar de idênticos, tinham gostos diferentes. Um queria ser sacerdote e dizia: um dia vou entrar no seminário. E o outro dizia: eu quero ser ator e vou entrar numa escola de teatro. E eles cresceram, cada um com esse desejo particular. E apesar de iguais, seguiram caminhos diferentes. Um entrou no seminário porque queria ser sacerdote. E o outro foi para a oficina de teatro porque queria ser ator. Muitos anos se passaram. Eles nunca mais tinham se visto, até que, numa festa de fim de ano, eles se encontraram na casa do pai. Aquele que queria ser sacerdote estava todo paramentado, usando inclusive a sua roupa sacerdotal. E aquele que queria ser ator estava bem à vontade, feliz com a sua maneira de viver. E conversa vai, conversa vem. Eles combinaram que um iria visitar o outro quando estivesse exercendo o seu trabalho. Então, algum tempo depois, enquanto o ator estava na sua peça representando com o auditório lotado, chegou o seu irmão gêmeo sacerdote, sentou-se no meio do público e vibrou de ver aquele cenário colorido, bem iluminado, tudo muito bem produzido, e o trabalho que o seu irmão desenvolveu como ator realmente foi digno de muitos aplausos. Tanto é que no final da apresentação todo o auditório se colocou de pé e aplaudia incessantemente. Havia muita alegria. O sacerdote então foi até o camarim do seu irmão e o cumprimentou. Parabéns, agora eu espero você lá na igreja. E num dia em que o sacerdote estava realizando o seu culto, apareceu o seu irmão gêmeo ator. Sentou-se ali no banco da igreja e ficou vendo o andamento da reunião. A mensagem parecia fria. O local parecia até um tanto lúgubre. As pessoas, compenetradas em silêncio, prestavam atenção. Terminada a reunião, o ator foi cumprimentar o seu irmão lá no gabinete, mas encontrou o sacerdote desanimado. O que foi? Você está de parabéns. A reunião estava excelente. Porém, o sacerdote disse: sabe, comparando uma coisa com a outra, eu notei que no seu trabalho, que é um trabalho com pessoas também, o público aplaudia, delirava, o público estava feliz. Havia alegria no ar. E aqui na igreja é tão diferente. As pessoas até parecem um pouco tristes. E eu não entendo por quê. Foi aí que o ator, usando de muita sabedoria, disse ao sacerdote: sabe o que acontece? É que lá no teatro nós representamos mentiras. E as pessoas aceitam como verdades, se emocionam. É como uma novela. Se um ator faz o papel de mal, o público o odeia. Se a atriz faz o papel de vítima, de boazinha, o público torce por ela, mas é tudo mentira. E aqui na igreja, vocês representam verdades e as pessoas pensam que são mentiras. Quando o sacerdote diz que um homem é Deus, quem pode acreditar nisso? E quando o sacerdote diz que este homem Deus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, quem é que pode acreditar num Salvador que morre? As verdades que o sacerdote representa na igreja são questionadas pelas pessoas. Por isso que elas ficam refletindo antes de tomar qualquer decisão. Mas, disse o ator, depende de cada um de nós ter uma fé alegre e atraente, porque fé
é acreditar naquilo que nós não enxergamos. E como que alguém pode acreditar naquilo que não vê? Olha só. Quando Jesus Cristo apareceu para Maria Madalena, sendo ela a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado, ela foi correndo e contou para os discípulos: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou e vai se encontrar com vocês na Galileia. Aí todos duvidaram, até que Jesus Cristo apareceu pessoalmente ali para 10 discípulos. E eles ficaram assustados, dizendo: é um fantasma. Mas Jesus Cristo disse: sou eu, não tenham medo. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí eles acreditaram que era Jesus. Mas Tomé, um dos 12 discípulos, não estava ali naquela aparição de Jesus. E quando os seus companheiros lhe contaram aquela excelente notícia, dizendo: vimos o Senhor, Ele está vivo, o que foi que Tomé disse? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Pois é. 8 dias depois, estavam os 11 reunidos naquele lugar. 11 porque Judas já tinha se enforcado. Tomé estava no meio dos 11. Aí de repente, estando as portas e janelas fechadas, Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Tomé ficou branco como vela. Jesus Cristo olhou para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A vida não é teatro. A salvação tem que ser vivida, e vivida pela fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra. E ninguém será salvo a não ser que seja pela fé. Fé no quê? Fé no Filho de Deus, que você não está vendo, mas que você acredita que Ele está vivo. Porque se você acreditar, se você o servir, se você viver para Jesus, ainda que você nunca o tenha visto, você será a pessoa mais bem-aventurada da terra, porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que não viram e creram.